gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos trazer para vocês uma nova meditação. Dessa feita nós vamos estar meditando aqui no livro de Lucas, né? O Evangelho de Lucas, o capítulo é 15. A gente vai começando a ler aqui no verso 11, que diz assim: Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me uma parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Veja que esse filho, né, ele pede que o pai venda os seus bens e divida com ele. E a gente sabe que as heranças, elas são divididas para os filhos após a morte, né? Enquanto ele é vivo, né, aquele pai vai administrar as suas coisas, né, a sua renda, a sua fortuna. Enfim, aqui fala que o pai, né, parece ser um homem de condição, porque fala a fazenda. No verso 3 diz assim: E poucos dias depois, o filho mais novo, isso foi o filho mais novo e não o mais velho, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Veja bem que a primeira atitude daquele jovem não foi pegar aquilo que ele conseguiu do pai e colocar para render, ou quem sabe ajudar alguém ou fazer alguma coisa por ele mesmo, e sim desperdiçou tudo, né? Ele não aproveitou aquilo que o seu pai deu para ele. Vamos ler aqui mais um pouquinho no verso 14, que diz assim: E havendo ele gastado, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Aqui nós vemos que ele já começa a enfrentar uma dificuldade. Qual seria essa dificuldade? A fome, né? Veio a fome e aí ele começou a passar a necessidade, né? Veja que ele não aproveitou aquilo que o seu pai lhe deu, né? E o que ele faz? Ele desperdiça aquilo que os seus pais, né? Que o seu pai deixa para ele. E chegou um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos apacentar porcos. Veja que a situação dele era difícil, né? Além dele passar fome, ele também estava sem um emprego. Por que ele estava sem um emprego e passava fome? Porque ele não soube aproveitar aquilo que o seu pai, né, dividiu, deixou para ele. Nós vemos aqui no versículo 17... Tornando em si, a ficha começa a cair, né? Quando ele começa a sentir a necessidade do alimento e vê que ele está desempregado e já não possui mais aquilo que ele herdou do seu pai, a ficha começa a cair, ele começa a se lembrar. Vamos ver aqui no 17. Tornando em si, disse: Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão? Veja, ele começa a reconhecer que os jornaleiros, os funcionários, empregados do seu pai, têm o pão, né? Tem com abundância o pão, e eu aqui pereço de fome. A ficha dele cai, reconhece que a situação dele não está boa, que nem os empregados do seu pai estavam passando o que ele estava passando. Então começa a se lembrar a situação dele, né? E relembrar o anterior lá com os seus pais. A gente vai ver aqui também no verso 18, né? Vamos ler o verso 18, você que está aí com a sua Bíblia, né? Quando ele cai em si no verso 17, acompanha aí no verso 17 que ele cai em si, a situação dele, que ele está passando, né? Ele começa, né, pensar o que fazer, né, com aquela situação que ele está enfrentando. Vamos ver aqui no verso 18. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Veja, começa a ter uma sensação, uma reação de arrependimento, que ele poderia estar muito bem vivendo, né, numa boa, né, com toda aquela fartura, né, aproveitando do bom e do melhor ali na companhia do seu pai, mas ele achou melhor, né, ir ao mundo, né, quem sabe enfrentar as aventuras, né, experimentar as coisas que o mundo oferece, achando que ele ia viver a 1001 maravilha, mas no entanto não aconteceu isso, né? A situação dele começa a ficar ruim, começa a piorar, a ponto dele se arrepender. Ele se arrepende, né?
tem o arrependimento. Vamos ver aqui o verso 19. E olha e veja só o que é que ele diz quando ele se arrepende. O verso 19, acompanha aí comigo. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Veja bem, o arrependimento desse jovem é tamanho que ele diz: eu já não sou digno de ser chamado seu filho. Isso é o que já passava na sua cabeça, na sua mente, o que ele estava prestes a fazer, né? Por conta do seu arrependimento, da situação financeira que ele se encontrava. Não sou digno de ser chamado teu filho, né? Faz-me como um dos teus jornaleiros. Ele já se coloca no lugar de um dos seus empregados, ele já não quer mais ficar na posição de um filho e sim de um empregado. Levantando-se foi para seu pai. Quando ele tem esse arrependimento e tem essa atitude, né, de reconhecer o seu erro, ele toma a decisão que já não dá mais para ficar naquela situação que ele se encontrava, né? Ele já pensa em retornar, retroceder, voltar para trás, né? Começar tudo de novo. Ele tem um arrependimento por conta da situação que ele se encontra. Quem sabe naquele momento que ele estava com os recursos, né, com o dinheiro, ele talvez deve ter encontrado muitos amigos, né, para ficar ao lado dele, gastando tudo aquilo que ele conseguiu com o que o seu pai deixou para ele, né? Quando ele se viu sem nada, com fome, sem emprego, a sua ficha cai. Às vezes é preciso o homem passar pela dificuldade, né, voltar a estaca zero, como diz um ditado popular, para ele reconhecer, né, a situação, né, e valorizar, quem sabe, as coisas que ele tem, as coisas que Deus tem proporcionado na vida, na sua vida, a importância de estar com a família ali lado a lado, ajudando, né, e ele tem essa consciência, né. Ele tem tanta consciência da situação dele que ele já não quer mais se encontrar como um filho e sim como um dos empregados. E ele vai, né? Levantando-se foi para seu pai. Moveu-se de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Isso é o encontro dele com o seu filho, o pai com o seu filho, pela situação que ele se encontrava, né? Nós vamos tirar nessa história aqui desse filho pródigo, né, que tem como título Filho Pródigo, filho que sai da casa do seu pai em busca das suas aventuras. A primeira aplicação que nós vamos tirar aqui nesse texto é que as dificuldades elas vêm, né? As dificuldades elas vêm. Ele teve que enfrentar a dificuldade, né, longe do seu pai, da sua família, para ele poder entender que estar com a família em qualquer circunstância é super importante. A segunda lição que nós podemos tirar é que nem sempre aqueles que se dizem amigo, realmente eles são amigos, porque na hora que ele mais precisou, os seus amigos não estavam com ele, né? A única coisa que ele conseguiu naquele lugar, quando a fome veio, foi trabalhar, né? Cuidando de porcos, e sua fome era tamanho, né, que aqui no verso 15, verso 16, diz assim: ele desejava encher o seu estômago com aquelas bolotas que os porcos comiam. Veja que a situação dele estava tamanha, a sua fome, que ele desejava se alimentar com a comida que os porcos comiam. Então, o segundo exemplo que podemos tirar, né, ou lições, melhor dizendo, é que os verdadeiros amigos eles estão ao seu lado em qualquer circunstância, e não só naquele momento da abundância, mas o verdadeiro amigo ele também está nos momentos de escassez. Essa é a segunda lição. A terceira lição que podemos tirar nesse texto, que aquele jovem, ele reconheceu o seu pecado.
Ele reconheceu a sua atitude errada, né? Ele reconheceu que estar com a família dele seria a melhor coisa. E, no entanto, ele resolveu, né, pedir algo que ainda não era o tempo certo, que era, né, dividir a herança dos seus pais para ir em busca de um mundo que ele imaginava que fosse bom. Ele reconhece, né, que pecou, não somente o pecado contra o seu pai, né, biológico, mas contra a Deus. Ele reconhece isso, né? Ele peca, né, e diz assim que já não sou digno de ser seu filho, quero que me receba como um dos seus empregados. E veja aqui no verso 21, o que ele vai falar, né? E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante a ti, já mais sim, vamos dar continuidade. Pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. E veja só a atitude do seu pai. Mesmo com aquele filho tomando essa atitude de dividir os bens antes do tempo, o seu pai não os abandonou. Deus não nos abandona quando nós reconhecemos nosso erro, confessamos o nosso pecado ao nosso Deus e voltamos a fazer as coisas corretas. Aquele pai recebeu aquele filho. Vamos ver aqui o 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, né? Pondo-lhe um anel na mão e a alparca nos pés. Veja que aquele pai recebe aquele filho, né? Porque aquele pai nota que aquele filho reconheceu que estava errado, reconheceu que precisava mudar e queria uma nova chance. Aquele pai dele, né? Aquela nova chance ao seu filho, né? Abraça, faz uma festa, comemora, porque ele diz, né? Vamos ver aqui onde é que ele diz, mas o pai, sim, aqui. Trazei o bezerro cevado, matai, comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto. O homem, quando ele está no mundo, vivendo no mundo longe de Deus, ele é considerado como um homem morto. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha perdido, que na verdade ele estava perdido sem achar o rumo, né? Achando que o caminho certo seria aquele que ele tomou. Perdido e foi achado. Comamos e nos alegramos. Veja que o pai fica feliz, né? O pai fica feliz por ele reconhecer o seu erro e voltar para seu pai num sinal de humilhação, né? De mudança. E houve uma festa, né? Houve uma festa, regozijaram, né? E o seu pai, né? Coloca tudo aquilo que estava à sua disposição, no seu coração, que seria o quê? Matar o boi mais cevado, né? Aquele boi gordo lá do pasto para dar festa, né? Para se alegrar com a volta do seu filho, né? Coloca a sandália nova, uma boa roupa, um anel no seu dedo, né? E vai festejar. O pai recebe aquele filho. Deus também recebe aquele que se arrepende dos seus pecados, né? Que sai dos caminhos tortuosos e vem para os caminhos do Senhor, porque a sua palavra nos diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ninguém chega ao Pai a não ser pelo Filho. Quando o homem reconhece que erra, confessa os seus pecados e muda de atitude, Deus se agrada, Deus se alegra e a recebe como esse Pai recebeu. Bom, meus queridos amigos e irmãos, né? Essa foi a meditação, né? Deus possa estar abençoando cada um de nós, possa estar nos fortalecendo, né? Que essa mensagem possa ser agradável ao seu coração, que você possa estar meditando nessa pequena mensagem. Deus esteja abençoando você, toda a sua família, né? E até um novo vídeo.